Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo de Números, sou o professor Augusto, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para você ficar sabendo por dentro dos assuntos, ok? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, gente, hoje vamos falar sobre geometria espacial de posição 1, tá? Alguns conceitos intuitivos. Bom, o estudo da geometria se estrutura com base nas noções de ponto, reta, plano e espaço, né? As noções de ponto, reta e plano são aceitas sem definição, embora se tenha ideia de que são e é a forma que possuem, né? Certo? A ideia de que são e a forma que possuem. Por isso são denominadas conceitos primitivos ou noções intuitivas. É possível ter a noção de ponto quando se observa uma estrela no céu, uma cidade no mapa, né, de um estado ou uma residência no mapa de uma cidade. Embora não se tenha uma definição para ponto, é possível compreender a ideia. Para isso, entra em ação uma importante capacidade humana, a intuição. O desenvolvimento da matemática depende tanto de intuição como de raciocínio. As experiências humanas e as observações do universo permitiram estabelecer os conceitos intuitivos, né, de ponto, reta e plano. O espaço será o conjunto de todos os pontos. Com base nessa ideia, desenvolveu-se a geometria espacial. Noções e representações, né? Um ponto será denotado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Como ponto representante a seguir, né? Certo? Representado a seguir, desculpa, né? Então aqui nós temos um ponto e esse ponto é representado pela letra A maiúscula do nosso alfabeto. Ou seja, todo ponto, gente, é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? Uma reta será denotada por uma letra minúscula de nosso alfabeto, como a reta R a seguir. Então aqui nós temos uma reta e ela é representada pela letra R minúscula, uma letra minúscula do nosso alfabeto. Um plano será denotado por uma letra minúscula do alfabeto grego, como o plano alfa a seguir. Então aqui a gente tem um plano alfa, tá? E esse plano aqui o plano alfa, né, foi denotado com o nome de alfa, tá? Desculpa, tá? Então aqui nós temos um plano, tá? E esse plano foi chamado de plano alfa, tá? Esse alfa é uma letra grega, ok? Certo? Posições primitiva ou postulado. As proposições, né? Desculpa, proposições primitiva ou postulado. As proposições apresentadas são aceitas sem demonstração e, por esse motivo, são conhecidas por proposições primitiva ou postulados. Então, postulado da existência. Existe reta e, numa reta, B como fora dela, há infinitos pontos, né? Então, aqui nós temos uma reta, tá? Essa reta tem três pontos, A, B, C. Só que fora dela tem o ponto D, E, F. Então, eu tenho tanto pontos numa reta quanto fora dela, beleza? Os pontos ABC, por pertencerem a uma mesma reta, são chamados de pontos colineares, gente. Então, olha só, quando existe vários pontos em uma mesma reta, são chamados pontos colineares, ok? Quando não existe pontos numa mesma reta, são chamados de pontos não colineares, que pode se formar um plano, né? Então, olha só, existe planos e no plano, bem como fora dele, há infinitos pontos, tá? Então, veja só, aqui tem um plano, esse plano tem um ponto A, B, C, só que existem infinitos, tá? Infinitos pontos aqui dentro, aqui, só tem, aqui foi denotado apenas 3 pontos, mas existem infinitos pontos aqui dentro. E aqui fora tem um ponto D, E, F e G, então eu tenho tanto pontos dentro do plano quanto fora dele, ok? Os pontos ABC, por pertencerem ao mesmo plano, são ditos coplanares, né? Certo? Então, olha só, ponto ABC, por pertencer ao mesmo plano, são ditos coplanares. Então, aqui aí tem pontos coplanares, tá? Todos os pontos estão contidos no espaço. Então, todos os pontos aqui, tanto dentro como fora do plano, estão contidos no espaço, tá, gente? Então,
Só lembrando aqui que eu falei sobre pontos colineares e pontos não colineares, né? Então veja só, pontos colineares, né, são pontos que estão numa mesma reta, tá? Quando são chamados pontos não colineares, são pontos que são distintos e podem formar um plano. Nesse caso aqui, ó, né, o ponto D e F, eles são distintos, eles podem formar um plano, ou seja, podem formar um triângulo, tá? Só para vocês entenderem aí sobre essa parte aqui que eu acabei de esquecer de falar, beleza? Continuando. Postulado da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta, tá? Então, aqui eu tenho uma reta, né, que passa por A e B. Então, por A e B, por esses dois pontos, A e B, passa-se uma única reta. Essa reta aqui, certo? Essa reta passa por A e B. Então, entre dois pontos, nesse caso A e B, passa-se uma única reta, ok? Continuando, né? No sentido matemático, quando dizemos que algo está determinado, estamos afirmando que esse algo existe e a quantidade específica é única. Assim, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por eles. Isto é, a reta que passa pelos dois pontos distintos existe e é única. Dados dois entes geométricos, se todos os pontos do primeiro estiverem no segundo e todos os pontos do segundo estiverem no primeiro, então esses entes geométricos são coincidentes, certo? Um coincide com o outro, um está ali dentro do outro, ok? Dois entes geométricos são distintos quando não forem coincidentes, né? Quando um estiver ali equidistante do outro, ok? O verbo determinar terá uma aplicação muito peculiar nas questões e proposições apresentadas adiante, né? Note que dois pontos são sempre note que dois pontos são sempre colineares, né? Eu ia falar coplanares, né? Então, dois pontos são sempre colineares, certo? Estão numa mesma reta, tá? Que eu acabei de falar, né? No assunto logo após, né? Isso eu acabei de falar sobre pontos colineares. Bom, D. Dados três pontos não colineares, né? Existe um e apenas um plano que os contém, né? Como eu falei, né? Lembra que eu falei agora há pouco sobre isso, né? Eu falei sobre retas colineares e retas não colineares. Então, retas não colineares, ela forma um plano, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho três pontos, né? ABC, e esses pontos ABC formam um plano, né? Certo? Apesar de estar dentro do plano alfa, ok? Então, dado três pontos não colineares, existe um e apenas um plano que os contém. Então, no plano alfa, ele contém aqui os três pontos, né? Que também estão dentro do plano, né? E formam também o plano, ok? Então, aqui o ponto ABC, né, está contido dentro do plano alfa e somente dentro dele, tá? Desse modo, três pontos não colineares ou desalinhados determinam um plano, né? Isso explica o porquê de utilizarmos tripés para fixarmos a câmera fotográfica, né? O tripé ficará apoiado em um único plano, que lhe garantirá a firmeza necessária sem um risco de oscilação, né? Então veja só que os tripés da câmera sempre são o pé da câmera, né? A parte do pé da câmera sempre é chamado da parte de tripé, porque são três retas ali, né, que o contém, certo? Então temos aí, ó, né, três retas que contém ali, né, o suporte da câmera, né, certo? O tripé dele, tá? Porque não há oscilações no plano onde ele o contém, certo? Ele vai ter mais firmeza. Então note que às vezes quando você tem uma cadeira, uma mesa, né, que tem quatro pernas ali, sempre tem ali uma perna que é meia falsa, né, que fica meia bamba, certo? Já alguma estrutura que tem tripé, que nem a câmera, né, ela fica rígida no solo, ela fica mais fixa, tá? Então o tripé garante que a câmera fique fixa em um único plano, né? Ou seja, ela não vai ter oscilações ali no plano onde estiver fixado, beleza? Se três pontos forem distintos, porém colineares, não determinarão um plano, pois haverá uma infinidade de planos passando pelos pontos, né? Observe a figura. Então aqui nós temos essa figura, temos aqui um eixo, né, que é a reta R. Nessa reta R temos ponto A, B, C, certo?
E nessa reta contém os planos alfa, plano beta, o plano lambda e o plano gama, né? Certo? O plano, né? Gama, lambda, beta e alfa. Desse modo, três pontos serão sempre coplanares, mas apenas os não colineares é que determinarão o plano, tá? Então, três pontos, eles sempre são coplanares, mas apenas os não colineares é que vão determinar o plano, tá? Certo? Postulado da inclusão. Se dois pontos distintos de uma reta estiverem contidos em um plano, então a reta estará contida nesse plano, tá? Então aqui nós temos um plano alfa, tá? Uma reta R, e dentro dessa reta tem um ponto A e o ponto B, né? Então, se dois pontos distintos de uma reta estiverem contidos em um plano, então a reta estará contida nesse plano, né? Então aqui está vendo que a reta está contida dentro do plano alfa, né? E tem dois pontos ali contendo ali a reta R, ok? Com base nos conceitos primitivos e de postulados, é possível demonstrar a veracidade de outras afirmações, as quais são chamadas de teoremas, né? A seguir, encontra-se um teorema e sua demonstração. Bom, agora vamos falar sobre postulado da divisão, tá? Um ponto O de uma reta divide em duas regiões denominadas semirretas, tá? O ponto O é a origem das semirretas, que são chamadas de oposta, né? Então aqui eu tenho um ponto O, ele é a origem, né? Semirreta OB, que vai para a direita, semirreta OA, vai para a esquerda, né? Então a semirreta, né, OA e OB são opostas, ok? Uma reta de um plano divide em duas regiões denominadas semiplanos, né? A reta é a origem dos semiplanos, que são chamados de opostos, né? Então eu tenho uma reta aqui, reta R, eu tenho um plano onde esses planos são opostos, né? Certo? Então aqui ó, a reta é a origem dos semiplanos, que são chamados de opostos. Então a reta aqui é a origem desses dois semiplanos aqui, né? Certo? Eles são opostos entre si. Se um plano divide o espaço em duas regiões denominadas semi-espaço, né? Que são chamados de opostos, ok? Então, um plano divide o espaço em duas regiões denominadas semi-espaço, porque dentro de um plano a gente vai ter a parte superior, né? E a parte inferior que está embaixo, tá? Então, por isso que tem essa setinha aqui para cima e aqui tem essa outra setinha para baixo, tá? Então, os planos sempre vão ter partes opostas. Postulado da intersecção de planos, tá? Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então há uma reta em comum a esses planos, passando por estes pontos, né? Então veja aqui que eu tenho a interseção entre o plano alfa, né, e o plano beta, certo? Alfa está ali, o plano alfa está cortando ali o plano beta, né, por dentro ali, então eles são concorrentes, certo? Então há uma interseção, e essa interseção de alfa com beta é justamente essa reta R. Então essa reta R está contido tanto em alfa quanto está contido em beta, ok? E ela une os dois planos, né? Ou seja, elas são concorrentes nessa única reta aqui que os contém, ok? Postulado das paralelas de Euclides, né? Dados um ponto P e uma reta R, existe e é única a reta que passa por P e é paralela a R, tá? Então, primeiro caso, P pertence a R, tá? Então, aqui vai ter uma reta R e esse ponto P está na reta R, tá? Certo? Então, R é congruente com T, tá? Então, veja só, existe e é única a reta T passando por P e paralela à reta R. Nesse caso, a reta T é a própria reta R, né? Certo? Então, aqui eu tenho uma reta sobreposta na outra, tá? Eu tenho uma reta R e em cima dessa reta R eu tenho uma reta T. É o que ele está dizendo, né? Existe a única reta T passando por P e paralela à reta R, né? Nesse caso, a reta T é a própria reta R, tá? Segundo caso, P não pertence a R, tá? P não pertence a R.
Então, nós temos um ponto P, esse ponto P dá na reta T, e essa reta T é paralela à reta R. Então, aqui, ó, T paralelo a R, tá? Existe e é única a reta T que passa por P e é paralela à reta R. Nesse caso, as retas R e T são distintas, né? Elas são distintas, mas estão um do lado da outra, então elas são paralelas. No segundo caso, T e R são chamadas de paralela distinta, e no primeiro caso, paralelas coincidentes, né? Aqui, ó, sabe, gente, elas são paralelas coincidentes porque tem uma reta dentro da outra, né? Por isso que R é congruente a T, né? É o que ele fala aqui. Existe a única reta T passando por P e a paralela à reta R. Nesse caso, T é a própria reta R, né? Tá? Posição relativa entre um ponto e uma reta ou entre um ponto e um plano, né? Então, considere a figura, tá? Aqui nessa figura, nós temos o ponto Q, né? Fora do plano. Dentro do plano alfa, nós temos o ponto P, A, B e R, tá? Então, na reta R, eu tenho o ponto A e B. Então, o que diz aqui a letra A? O ponto P não pertence à reta R, tá? P não pertence a essa reta, ok? B não contém R, tá? Não contém, P não está contido em R, ok? B, o ponto P pertence ao plano alfa. Realmente, né? O ponto P está dentro do plano alfa. Então, P pertence a alfa. C, o ponto A pertence à reta R. Então, A pertence a R. Tá aqui, ó. A está dentro da reta R, tá? D, o ponto Q não pertence ao plano, né? Olha, aqui está aqui fora, então ele não pertence a esse plano alfa, né? Então, Q não pertence a alfa. Os pontos A e B pertencem a R, realmente, tá? A e B estão dentro de R. Está contido, né? Então, A e B, né? Os elementos A e B está contido em R, ok? F, a reta R contém os pontos A e B, né? Então, R contém o ponto A e o B, né? Então, R contém B e A e B. G, os pontos P, A e B pertencem ao ponto alfa e determinam PAB contido em alfa, né? Certo? Então, os três pontos realmente estão contidos em alfa, né? Aqui os três pontos contidos dentro do plano alfa, tá? O símbolo de pertence ou não pertence se aplicam a elementos de determinado conjunto. Já o símbolo de contido e não contido, contém ou não contém, aplicam-se a subconjuntos de determinados conjuntos, né? Desse modo, é correto dizer, por exemplo, que uma reta está contida em um plano, né? Por que uma reta está contida no plano? Porque na reta, gente, existe vários pontos, né? Então, vários pontos que eu tenho numa reta, ele contém um conjunto, né, de pontos. Então, é por isso que eu uso o símbolo contínuo, ok? E que o ponto A pertence a uma reta, porque A é o elemento do conjunto dos pontos. Então, por isso que A, né, nesse caso aqui, ó, o A é elemento, aqui, ó, o A é elemento da reta que o contém, né? Então, A é elemento dessa reta. A reta R, né, é o conjunto de todos os pontos que estão aqui. Então, A é apenas um elemento. Então, é por isso que eu uso o símbolo de pertence, tá? Aqui, ó, como está entre chaves, né? Então, eu estou dizendo que A e B são subconjunto de R, né? Quando eu ponho chave e os elementos dentro dele, então eu estou dizendo que A e B são subconjunto. E subconjunto eu vou usar o sinal de inclusão, tá? Aqui, ó, está contido, né? Então, A e B está contido em R, né? Então, esse símbolo só é usado de conjunto para conjunto, tá? Esse aqui é usado de elemento para conjunto, ok? Aí, desse modo, né, é correto dizer, por exemplo, que uma reta está contida em um plano e que o ponto A pertence a uma reta, beleza? Então, essa aula sobre conjuntos e sobre esses sinais, gente, de sinal de inclusão e pertinência, né, que é pertence, não pertence, está contido, não está contido, a gente foi abordada lá no primeiro ano, né, sobre conjunto, ok? Vamos continuar com nossa aula ainda, né? Bom, posição relativa entre duas retas, tá? Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando tem um único ponto em comum, né? Então aqui eu tenho um plano alfa,
tá? Eu tenho uma reta A com uma reta B, tá? E elas são concorrentes, elas se cruzam, A e B, num único ponto, que é chamado aqui do ponto P, ok? Tá? Então, A interseção com B é igual ao ponto P, se somente se A e B são concorrentes. Dadas as duas retas concorrentes, A e B, considere o ponto P interseção entre elas, né? Na reta A, considere o ponto A distinto de P, e na reta B, considere um ponto B distinto de P. Os três pontos A, B e P não são colineares, assim eles determinam um plano alfa. O plano alfa contém as retas A e B e é único, né? Isso demonstra que duas retas concorrentes determinam um plano, tá? Então, sempre que você tiver duas retas concorrentes, elas vão determinar um plano. Retas paralelas distintas. Duas retas são paralelas distintas quando forem coplanares, tá? Então, retas paralelas distintas, duas retas paralelas são distintas quando forem coplanares, tá? E não tiverem nenhum ponto em comum, tá? Não tiverem nenhum ponto em comum, ok? Então, aqui eu tenho um plano alfa, eu tenho uma reta A, uma reta B dentro de alfa. A reta A é paralela à reta B, então elas são coplanares, tá? Ok? Porque elas são distintas, mas são paralelas, né? Como está falando aqui, ó. Duas retas são paralelas, distintas quando forem coplanares. Então, aqui, a reta A, né? A reta A, né? Interseção com a reta B é um conjunto vazio, né? Porque ela está distinta, então não existe nenhum ponto comum entre A e B aqui, entre a reta A e B. Então é um conjunto vazio. Então A está contido em alfa, né? A reta A, que é um conjunto de infinitos pontos, né? Está contido em alfa. E B também está contido em alfa, se somente se A e B são paralelas distintas. Duas retas A e B paralelas distintas, considere um plano alfa que os contém. Suponha que exista um segundo plano beta, contendo A e B. Considere os pontos distintos A e R na reta A e o ponto B na reta B. Esses três pontos não são colineares, portanto, há um único plano passando por eles. Como alfa e beta são planos passando por A, R e B, tais planos são coincidentes, né? Prova-se assim que duas retas paralelas distintas determinam um plano. Então, olha só, gente, aqui a gente viu que duas retas concorrentes determinam um plano e duas retas paralelas distintas também determinam um plano, ok? Bom, um trecho dos trilhos de uma via férrea, né, nos dá a ideia de retas paralelas distintas, né? Então aqui eu tenho a trilha de um trem, de uma via férrea, tá? E elas são paralelas entre si, certo? Tá vendo aqui, né? Essa trilha e essa daqui são paralelas entre si, ok? Uma aí do lado da outra, tá? Então aqui nós temos retas paralelas coincidentes, né? Duas retas são paralelas coincidentes quando tiverem todos os seus pontos em comum, tá? Então, duas retas são paralelas coincidentes quando tiverem todos os seus pontos em comum. Então, aqui eu tenho um plano alfa, tá? Dentro desse plano alfa, eu tenho a reta, né? A reta A é coincidente com a reta B, ou seja, existe a reta A e em cima dessa reta eu tenho a reta B. Ela coincide uma com a outra, tá? Então, a reta A interseção com a reta B é a própria reta A, ou a reta A interseção com a reta B é a própria reta B, se somente se A e B são paralelas coincidentes, ok? Note que as retas paralelas coincidentes não determinam um plano. Retas reversas, né? Duas retas são reversas quando não forem coplanares, tá? Então aí nós temos um plano alfa, tá? Eu tenho uma reta que contém um plano alfa, tá? E eu tenho a reta A, né? E a reta B, né? Que ela intercepta ali o plano alfa, né? Ela fura ali o plano alfa, ok? Certo? Então ela fala aqui, né? Duas retas são reversas quando não forem coplanares, né? Então nesse caso aqui, certo? Então existe
alfa, A está contida em alfa e B não contém alfa, tá? Se somente se A e B são reversas, né? Então aqui você está vendo aí duas retas, né? Certo? E elas são reversas. Ângulos entre duas retas reversas, né? Consideremos duas retas reversas R e S. Seja alfa um plano que contém S e intercepta R no ponto P, traçando por P a reta S' paralela a S, dizemos que o ângulo entre R e S é o ângulo entre as retas concorrentes R e S', né? Certo? Então aqui eu tenho um plano alfa, tá? Aí tem uma reta S aqui e uma reta S', tá? Aqui eu tenho uma reta R que contém S' e forma um ângulo aqui, ó, tá? Aqui eu tenho esse ponto P, ok? Geralmente quando nos referimos a um ângulo formado por duas retas, né? Tomamos o ângulo agudo que elas formam. Caso o ângulo seja reto, dizemos que as retas reversas são ortogonais, tá? Então, quando o ângulo são retos, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, uma reta com a outra dentro do plano, elas são chamadas de retas reversas ortogonais, certo? Bom, continuando. Bom, a gente já chegou no módulo 67, geometria, espaço e posição, né, o exercício de aplicação, ok? Bom, a questão diz o seguinte, né? Classifique como verdadeira ou falsa as afirmações, tá? Letra A, dois pontos determinam uma reta, né? Dois pontos determinam uma reta. Então, a gente vai colocar aí, né? Falsa, pois os pontos podem ser coincidentes, tá? Dois pontos podem ser coincidentes, tá? Então, ele não determina uma reta, tá? Se a pergunta fosse assim, dois pontos distintos determinam uma única reta, aí sim, né? Distinto, tá? Mas só que a pergunta é dois pontos determinam uma reta, é falso, porque ele pode ser coincidente. Um pode dar ali em cima do outro, né? Certo? Assim como as retas são coincidentes uma em cima da outra, então ela não forma um plano, ok? Então é falsa. B, três pontos distintos determinam um plano, né? Também é falso, né? Três pontos distintos é falsa, pois os pontos podem ser colineares, né? Pontos colineares, né? São pontos que estão numa mesma reta, então, e não determinam um plano, né? Certo? Se três pontos são sempre coplanares, né? Verdadeira, né? Então, três pontos distintos, três pontos são sempre complanares, né? Então, é verdadeira, pois o significado de são sempre complanares e existe um plano que os contém, tá bom? Vamos analisar alguns casos. Então, aqui estão três casos, ó. Os três pontos são coincidentes. Nesse caso, existe infinitos planos que o contém, logo existe um, né? Os três pontos são distintos, porém colineares, também nesse caso existem infinitos, tá? Os três pontos os três pontos são não colineares. Nesse caso existe um único plano, né, que os contém, ok? E D, se um ponto P de uma reta R pertence a um plano alfa, então a reta R está contida em alfa, né? Então é falso, olha só, né? Tá? Então aqui eu tenho um formato de desenho que coincide aí com a letra D, tá? Então se um ponto P de uma reta R, né? Ponto P aqui da reta R pertence a um plano alfa, ele pertence a esse plano alfa, então a reta R está contida em alfa, né? Então essa reta F aqui está contida em alfa? Não, tá? Porque aqui ele está apenas atravessando aqui, né? Que essa reta R, o plano, tá? Então ele está passando por dentro do plano nesse determinado ponto. Então ele tem só esse ponto comum, mas R não é determinado não está contido em alfa, ok? Então se R interseção com alfa é igual a P, né? Então R não está contido em alfa, ok? Então R, aqui a reta R não está contida no plano alfa, beleza? 2, né? Classifica as informações em verdadeira ou falsa, né? Letra A, uma reta e um ponto sempre determina um plano, né? Então, falsa, pois os pontos podem pertencer à reta, tá? Uma reta e um ponto
sempre determina um plano, né? Então é falso, porque o ponto pode estar aí dentro da reta, então ele não vai determinar um plano, tá? B, duas retas quaisquer sempre determinam um plano, duas retas quaisquer, né? Então é falsa, porque as retas paralelas coincidentes e retas reversas não determinam planos, ok? Retas paralelas coincidentes e retas reversas não determinam plano, né? A gente viu isso lá no assunto, ok? C, três retas distintas, paralelas, duas a duas, determinam um ou três planos, né? Então, verdadeira, certo? Aqui nós temos três retas paralelas distintas, ela forma um plano, né? A gente viu lá no assunto que três retas paralelas, duas retas já, né? A partir de duas retas, né? Ela forma um plano. Então, está dizendo que três, melhor ainda, né? Então, três retas paralelas determinam um plano, duas também determinam um plano. A gente viu isso lá no assunto. Ou esse caso aqui, né, ó, elas estão aqui distantes, as retas, né, uma reta R, T, S e R, né, então unindo aqui, né, eu vou formar planos, né, certo, aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho um plano, né, certo, aqui atrás tem um plano, ok, parte de baixo aqui tem um plano, ok, então aí dois exemplos de planos aí com três retas, ok, essa é a C, né, D, três retas concorrentes quaisquer são sempre complanares, né? Então é falso, olha só, tá? Então três retas concorrentes, que eu tenho três retas concorrentes, certo? Aqui um único ponto, né? Então, três retas concorrentes quaisquer são sempre complanares, não, então é falso, tá? Porque aqui eu tenho três retas concorrentes num único ponto e elas não são complanares, ok? 3, né? Se uma reta A é perpendicular a uma reta B e a reta B é paralela a uma reta C, podemos concluir que, né? Letra A está contido em C, é conjunto vazio. B, A é perpendicular a C. C, A é coincidente com C. D, A é paralelo a C. E E, A e C formam um ângulo de 90 graus, né? Então, vamos analisar aí cada um deles, né? Então, a letra, para determinar, né, tem o seguinte conceito, né? Olha só. A e B definem o plano π, né? Então, se uma reta A é perpendicular a uma reta B, né? Perpendicular que forma um ângulo de 90 graus, tá, gente? A gente viu lá no assunto. E a reta B é paralela à reta C, tá? Podemos concluir que, né? Então, A e B definem um plano, tá? Um plano π. C pode estar ou não em π. Então, esse ponto aqui, C, né? Ele pode estar ou não nesse plano que é determinado pela reta A e pela reta B, né? Certo? Ok? Então, C pode estar ou não em π. Se C estiver em π, então, né, o plano a reta A é perpendicular à reta C, certo? Então, se o C estiver em π, né, estiver no plano π, então A é perpendicular a C, a reta A é perpendicular à reta C. Caso contrário, a reta A será ortogonal a C, ortogonal que forma um ângulo de 90 graus, tá, gente? Note que duas retas são ortogonais quando formam um ângulo de 90 graus entre si, né? Acabei de dizer aí para vocês, ok? Então, né, a letra A é falso, né? Pode ocorrer de C pertencer a π, né? Existe a interseção com C que é diferente de zero, ok? Tá? Então, se o ponto C pertence a π, então não vai dar ali um conjunto vazio, beleza? B, né? A perpendicular C é falso, pode ocorrer de C pertencer a π, tá? Se C pertence a π, ele não vai ser perpendicular, ok? C coincidente com A, né? Letra C, A coincidente com C, falso, podemos ter a reta A perpendicular à reta C, ok? D, A paralelo a C, né? Então, falso, né? Podemos ter que A também pode ser perpendicular a C. E A e C formam um ângulo de 90 graus, né? Verdadeiro, ok? A e C formam um ângulo de 90 graus, que elas podem ser ortogonais, ok? Então, se elas podem ser ortogonais,
retângulo com ângulo de 90 graus, né? Como fala aqui, certo? Beleza? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.